próximo convidado, ele é diretor de cooperativismo e acesso a mercados do MAPA. Já atuou na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, no Ministério de Desenvolvimento Agrário e na Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Márcio Madalena. Agora sim. Olá, Márcio. Olá, Luiz, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Desculpe aí um pequeno problema técnico aqui, mas faz parte. Primeiramente, Fica eu gostaria de Márcio. agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando hoje no Coptalks Agro, e gostaria de aproveitar e cumprimentar aí a todos que nos assistem, aí, a todo o setor cooperativista, na pessoa do presidente da OCB, meu xará, Márcio Lopes de Freitas. E cumprimentando o Márcio, eu gostaria de estender esse cumprimento a cada cooperativista que nos assiste. E da mesma forma eu gostaria já de iniciar falando que o Dr. Marcos Fava Neves, como sempre, como tu comentasse aqui, ele foi cirúrgico, né? Eu acredito que ele fez uma boa análise, uma boa avaliação da agropecuária brasileira, o seu impacto, o seu papel no mundo, trazendo questões internacionais e globais extremamente importantes, e trazendo essa discussão aí para dentro da porteira, que é algo muito importante, que é o objetivo aí principal de quem produz, né? Eu gostaria de iniciar, pessoal, fazendo uma breve contextualização do que é esse nosso Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados. Na atual gestão, no atual governo, desde 2019, algumas mudanças foram feitas no Ministério da Agricultura, sendo a principal delas o retorno de algumas pastas para o MAPA, né? Entre elas a regularização fundiária, aquicultura e pesca e agricultura familiar. E dentro desse novo arranjo institucional, desse novo organograma que foi criado, se cria essa nossa secretaria, que é a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Ou seja, as políticas públicas de agricultura familiar, que estiveram aí por mais de 20 anos sendo trabalhadas fora do Ministério da Agricultura, elas retornam para o MAPA e se unificam às políticas públicas de cooperativismo. Dentro da nossa secretaria, então, temos 4 departamentos, sendo um deles esse o qual eu tenho o prazer e o privilégio de estar à frente dele hoje, que é o Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercados. Como o próprio nome diz, nós trabalhamos, então, políticas públicas de cooperativismo e de acesso a mercados. Por se ter uma Secretaria de Agricultura Familiar, na estratégia de acesso a mercados, além de mercados convencionais, trabalhamos também com mercados institucionais, ou seja, com o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Quero falar brevemente aqui, nessas duas frentes de mercado institucional, o setor cooperativista tem uma participação muito importante, principalmente na questão de fornecimento de gêneros alimentícios para grandes órgãos federais, em especial aí Forças Armadas, universidades, institutos federais, entre outros, que por uma questão de legislação podem adquirir gêneros alimentícios por chamada pública de cooperativas de agricultura familiar, ou seja, detentoras do que chamamos de DAP jurídica. Mas aproveitando esse momento e a participação de todos e painelistas de alto nível que passaram por aqui, irão passar ainda, eu gostaria de atentar um pouco da nossa conversa hoje, da nossa fala, na questão da diferenciação do setor cooperativista na questão de mercado. O Dr. Marcos trouxe algumas questões extremamente importantes, e a principal delas eu acredito que seja a questão da agenda ESG. A questão produtiva foi muito bem falada, será muito bem discutida, mas quando a gente discute imagem, quando a gente discute o posicionamento da agropecuária brasileira, tem muita coisa que parece novidade em relação à adequação de agenda. Ou seja, a própria agenda de governança social e ambiental, para muitos no setor produtivo, pode parecer algo extremamente inovador. Mas se nós pararmos para pensar o cooperativismo na sua essência, nós entendemos de forma muito clara e muito rápida que o setor tem uma tendência natural de cumprimento dessa agenda que
que hoje ganha um nome, que ganha um apelido, que ganha uma marca para ser implementada. E vale aqui reforçar o cumprimento que já foi feito, parabenizar a OCB pela sua representação, pela sua atuação na COP26. O Brasil como um todo teve um bom posicionamento, mas sem dúvida o setor cooperativista se posiciona de forma extremamente diferenciada e qualificada. Ou seja, nós temos condições e temos que comunicar ao mundo, como estratégia de acesso ao mercado, que nós temos na agropecuária brasileira um setor produtivo, que é o cooperativista, que tem alguns diferenciais em relação aos demais. E de forma alguma querendo fazer comparação ou querendo definir o que é melhor e o que é pior. Mas quando a gente pega os números, por exemplo, de produção de proteína animal, leite, suínos e aves, e nós vamos ver a base produtiva no setor cooperativista, nós vamos observar então que nós temos uma base de pequenos proprietários de terras que são, na verdade, os grandes produtores de alimento, ou seja, a nossa agricultura familiar, aquele médio produtor. E isso certamente tem um peso muito importante que deve dialogar com esse consumidor final em todos os continentes do mundo. E isso é uma diferenciação do nosso cooperativismo. Quando a gente fala do cooperativismo como organização de acesso a mercado para pequenos produtores, a gente está falando não apenas em facilitação de acesso ao mercado, mas a gente está falando na capacidade de inovação, de assistência técnica e de crescimento de qualidade, de produtividade dessas pequenas propriedades no Brasil. Isso é algo que a gente tem discutido muito internamente. A OCB é uma parceira institucional do Ministério da Agricultura, nós temos acordo de cooperação que baliza os nossos trabalhos, principalmente nos pilares de internacionalização e intercooperação. Dentro dessa questão da intercooperação, foi trazida aqui também pelo Dr. Marcos Fava Neves, essa é uma questão que nós acreditamos que deve ser muito trabalhada, deve ser muito aprimorada ainda no cooperativismo brasileiro. Nós temos alguns casos muito interessantes de sucesso de cooperativas atuando em intercooperação. Já desde 2019 nós construímos juntamente com o CB e com o ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, um projeto piloto de intercooperação que tem como base o exercício desse princípio cooperativista. E nós fazemos isso o tempo todo, não só com o objetivo de fomentar a intercooperação como troca de experiências, como aprimoramento de gestão, de capacitação, mas também com o viés de capacitação de acesso a mercados. E dentro dessa linha nós estamos encerrando agora na virada desse ano esse nosso projeto piloto, que conta com a participação de 24 cooperativas do Nordeste e 9 cooperativas do Sul do país. Fizemos um edital de chamamento público, selecionando essas 24 cooperativas de 7 estados do Nordeste e convidamos 9 cooperativas dos 3 estados do Sul para que nós pudéssemos tocar esse nosso projeto juntamente com a CB e com o ICA. E quando algumas pessoas nos perguntam qual é o papel do MAPA num processo de intercooperação, o que o Ministério faz de fato? Nossa resposta ela é muito simples, mas muito pontual. Nosso objetivo é promover o encontro e proporcionar ambiente para que haja exercício desse princípio cooperativista. E nós começamos a observar alguns resultados interessantes, em que cooperativas de regiões diferentes do país, como foi o alvo do nosso piloto, têm potenciais diferentes, mas objetivos em comum de acesso a mercado. E nós começamos a entender que as questões relacionadas a marketing, a logística, a comunicação como um todo, a conquista de espaço, ou seja, diversos fatores importantes para o posicionamento no mercado, começam a aparecer e se complementar nessa troca de experiências. E nós entendemos que, como já foi dito aqui, esse exercício da intercooperação ele tende a aumentar muito o potencial de acesso ao mercado. Nacional, obviamente, quando a gente observa que tem cooperativas já com mercados consolidados no país todo
e outras com produtos com um valor diferenciado, com uma capacidade de agregação de valor interessante, mas que não estão consolidadas no mercado, nós observamos que isso, se for bem trabalhado, se for unificado, pode organizar esse posicionamento das cooperativas como um todo, inclusive aquelas cooperativas menores do norte do país, que trabalham com produtos diferenciados. E em relação a mercado externo, nós estamos procurando adotar algumas estratégias de acesso a mercados e comunicação que trabalhem justamente a imagem do cooperativismo como um setor produtivo diferenciado. E aí eu gostaria aqui de retornar um pouco e voltar para o que já foi dito aqui da questão do S, do ISG, no cooperativismo, ou seja, algo que é intrínseco do setor, algo que é intrínseco do sistema, da base cooperativista. E muitas vezes nós não comunicamos isso. Muitas vezes nós esquecemos que, apesar de termos números de produção semelhante, apesar de termos um posicionamento de mercado semelhante a um setor produtivo convencional, o cooperativismo ele tem um diferencial que o mercado exige e reconhece, ou seja, que é essa questão de uma agenda de responsabilidade ambiental e de responsabilidade social. Eu acredito que a responsabilidade social exigida no mundo todo, e aqui eu gostaria de falar isso de maneira muito pessoal, eu imagino que isso tende a acontecer, assim como a agenda ambiental hoje nos é colocada, e com razão, acredito que temos que evoluir aí na questão principalmente do combate ao desmatamento ilegal. A nossa agropecuária não pode carregar essa peixe por mais muito tempo e nós não podemos errar em relação a isso. Nós temos que, de fato, combater esses problemas. Mas essa agenda ambiental, que veio para ficar, obviamente, eu acredito que ela tende a ser acompanhada cada vez com mais força por uma agenda de responsabilidade social. Uma agenda essa que nós já observamos que está sendo colocada nas mesas de conversa, que está sendo trazida à tona não só pelos grandes players de mercado, por formadores de opinião, mas pelo consumidor, por aquela pessoa que vai na prateleira do supermercado em qualquer lugar do mundo e coloca a mão num produto para levar para sua casa. E essa responsabilidade social, como eu disse, é algo que já está no sistema cooperativista na sua base. E, então nós acreditamos que grandes estratégias ou estratégias bem feitas de comunicação dessa base produtiva, desse produto de cooperativista, é algo que nós tenhamos que evoluir nos próximos meses, nos próximos anos, para que o mundo conheça de fato a pujança, isso já é conhecido, a pujança do agro brasileiro, o tamanho do agro brasileiro. E, inclusive, em função disso, nós nos deparamos muitas vezes com questões relacionadas a negociações que acabam pesando em algum momento em função de sermos um grande player exportador de alimentos. Mas quando a gente coloca o cooperativismo como um diferencial dessa base produtiva, desse player de exportação, nós podemos observar que temos aí um mercado pela frente muito interessante, muito diferenciado. Isso serve para proteínas, serve para grãos, para bebidas, enfim, acho que serve como setor agropecuário como um todo. Então nós acreditamos aí que esse grande desafio de combater ainda as dificuldades que nós temos, mas de comunicação e de posicionamento, é algo que deverá ser trabalhado. Nós devemos trabalhar com mais enfoque daqui para frente. Alinhado a isso, nós temos algumas estratégias de participação em eventos, de participação em feiras comerciais, e aqui eu gostaria de tomar a liberdade de trazer uma questão que a gente tem observado, que o setor cooperativo tem feito de maneira muito interessante, que é essa comunicação internacional, aí, que é essa participação em fóruns de discussão. A OCB tem capitaneado esse processo de forma muito forte, muito interessante, e isso certamente tem colocado o cooperativismo agropecuário brasileiro numa posição extremamente estratégica no mercado global.
Ou seja, somos brasileiros, somos do país agropecuário, mas temos uma base produtiva cooperativa muito interessante que deve se comunicar dessa maneira. Então, nós acreditamos aí que essa parceria que existe hoje entre Ministério da Agricultura e setor cooperativo tem proporcionado muitos ganhos, não só para o setor cooperativo. Eu costumo dizer que o cooperativismo ele é um grande aliado do agro brasileiro como um todo, não só do agro cooperativo. Porque quando grandes cooperativas nossas saem pelo mundo exportando e carregam consigo essa base de responsabilidade social e também ambiental, isso ameniza muitas vezes alguns impactos negativos lá fora. Ou seja, isso faz com que as pessoas passem a olhar o Brasil como um grande produtor de alimentos, mas um grande produtor que sim, que tem as suas dificuldades, mas com muita responsabilidade. Então, nosso objetivo é sempre fomentar esse cooperativismo agropecuário.